O programa Quarta Dimensão alcança seus lares também através da TV Vila Velha, a TV que o povo vê. Salomão, cansado de viver o opróbrio de sua vida, ensinou: os mortos não sabem coisa nenhuma, porque sua memória repousa no esquecimento. Eclesiastes 9, verso 5. Era isto que Salomão queria: esquecer tudo, desaparecer por completo. Para Jesus, viver é consciência sem descontinuidade, as quais contrariam o rei das 1000 mulheres. Jesus disse: Deus não é Deus de mortos, mas sim de vivos, porque para Ele todos vivem. Lucas 20, versículo 38. Se Jesus afirma que todos vivem, e ele se referia aos patriarcas, ninguém aceitará a vida dentro de esqueleto de milênios. Desprezando esses argumentos insofismáveis, escutei dia desses alguém dizer: os mortos dormem. O sono é parecido mesmo com a morte, mas somente parecido. E este pregador, naturalmente, coloca Salomão acima de Jesus, porque os dois falam de forma diferente. O mestre, porém, conhecedor das maravilhas que alcançaremos depois do aprendizado, propagou a realidade de que para Deus todos vivem. Deus não é Deus de mortos, mas de vivos. O espírito, é claro, o corpo não tem presença neste caso. Cuidando da imagem e do som, contamos a presença de capacitados e bons amigos que nos tranquilizam quanto à qualidade da transmissão. O tema de hoje será: Jesus também foi carente. O Evangelho nos informa que após sessão de torturas, os responsáveis pela condenação de Jesus o arrastaram para fora. O mestre recebera a coroa de rei e na sequência lhe entregaram caniço em flagrante escárnio como bastão de autoridade real. Dobravam joelhos diante dele, enquanto diziam: salve, rei dos judeus. Mateus 27, versículo 29. A coroa de espinhos cravada na cabeça fazia brotar sangue. O caniço real foi usado para dar golpes na cabeça de Jesus. A multidão escarnecia e os mais exaltados cuspiam-lhe nas faces. Naquele lugar começaria a cansativa jornada ao encontro do Gólgota. Ninguém calcula, caríssimos, o quanto o Filho do Homem se encontrava carente. O quanto Jesus se encontrava carente. Os próprios carrascos concluíram que ele não tinha condições de arrastar a cruz. Foi neste momento que surgiu a figura de alguém robusto e enérgico que caminhava na direção dos agressores. Imediatamente os soldados o rodearam e ele foi obrigado a ajudar o Nazareno a carregar o madeiro. O texto do Evangelho diz:
encontraram um homem de Cirene, chamado Simão, e o obrigaram a carregar a cruz. Mateus 27, versículo 32. Poucos pregadores já tentaram interpretar o significado da inclusão deste episódio no texto que transformou Jesus glorioso em carente. Simão Cireneu voltava do trabalho no campo. Tratava-se de alguém simples, apressado para descansar em sua casa. Sua jornada, todavia, viu-se bruscamente interrompida. Em sentido contrário, surgiu enorme comitiva, e no meio dela alguém que caminhava trôpego e vacilante, carregando cruz. Simão Cireneu, aturdido e assustado, parou na beira da estrada e os seus olhos se esparramaram pela figura quase sem vida do prisioneiro. Seus olhares foram retribuídos com simpatia pelo homem da cruz. Apesar de aspecto mostrando mínima expressão e máxima fraqueza, o condenado encarou Simão Cireneu com extrema benevolência. Simão Cireneu, emocionado e compadecido, pensou consigo mesmo: ajudarei este pobre homem com tudo o que me for possível. Onde tem sido interpretado o drama do Calvário, tem sido repetido o nome e a saga desse sublime socorrista. Eu lhes pergunto, amigos, qual será a lição que o evento ligado ao Cireneu nos sugere? A maior de todas as lições se encontra na permissão de opróbrio do réu, que em poucas horas se tornaria Cristo do planeta Terra. Um Cristo submetido a pressões dos terráqueos. Aceitando o plano divino, Jesus esqueceu a posição de filho dileto de Deus, assumindo o título de maior carente dentre os carentes. Jesus concordou que a sua luz se apagasse e as suas forças se exaurissem, e que pobre agricultor o socorresse na partilha da cruz. Ele que descera do sétimo céu, agora dependendo de Simão Cireneu, configurava a dupla inexplicável. Somente os evangelhos, referendados pelo Cristo, possuíam credenciais capazes de confirmar episódio tão paradoxal. Filho de Deus por merecimento, carente de ajuda de terráqueos. Como poderemos entender tamanho descompasso? Não estranhem, caríssimos amigos, isto aconteceu há 2000 anos. Na transição de Jesus humano para o Cristo divino, todas as forças malignas se congregaram para abater a fortaleza do seu espírito. A carne é fraca, como ele mesmo declarou. Aproveitando seu extremo cansaço físico, carga de opróbrios atingiu Jesus, detonando suas derradeiras reservas de sustentação. Agora, depois da sua ascensão como Cristo planetário, a estratégia dos inimigos foi obrigada a desfocar os objetivos.
Hoje não se pode lutar contra um Cristo. Em pleno século XXI, o Simão Cireneu do passado já não tem cabimento. A tentativa de implosão se volta agora para a doutrina cristã. Aqui está aquilo que eles desejam subverter. O Cireneu moderno terá pela frente verdadeiro bando de letrados, dispostos a desenhar colcha de retalhos para definir cristianismo. Cada líder desfralda a bandeira diferenciada e as mensagens se ligam aos mais variados interesses. Jesus desceu à terra para colocar ordem no caos que fariseus, escribas e saduceus geraram naqueles últimos milênios. Contemplando o lamentável cenário do planeta dividido em termos de crenças, como estará reagindo a mente de Jesus hoje em dia? Seu propósito sempre foi nos alforriar de Babilônia. E quando alguns tentam validá-la, o Cristo certamente se entristece. Jesus sofre com as equivocadas manifestações contrárias aos seus ensinamentos, entranhados nas entrelinhas dos evangelhos. Alguns desfilam de Bíblias embaixo do braço, descartando legítimas lições e exaltando recomendações de Salomão e de Moisés. Se tais doutrinas são claramente inconciliáveis com os evangelhos, o certo seria considerá-las inválidas e esgotadas pela inadequação dos novos tempos. Interessados na sobrevivência de organizações sectárias, humanas, desafiam o próprio Cristo para mantê-las vivas. Neste preciso instante, o Crispim dos Anjos entra em cena. Você aponta fatos sem demonstrá-los, Getúlio, retruca o recém-chegado. Defina os fatos com precisão, forneça exemplos convincentes. São inúmeros eventos, Crispim, e o tempo é curto. Certo preceito, todavia, se revela abrangente para início de conversa. Começaremos por ele, para entender o que estamos divulgando. Em Levítico 19, versículo 12, Jeová determinou através de Moisés: não jureis falso pelo meu nome, pois profanareis o nome do vosso Deus. Eliminando a determinação mosaica, Jesus corta pela raiz o arbusto plantado por Moisés. Continuaremos a explicar essa lição, caríssimos, depois dos comerciais. E logo em seguida continuaremos a nossa sessão de explicação do Evangelho. Obrigado. Já estamos no segundo bloco. Nosso site está na telinha e nós convidamos vocês para acessá-lo. Vocês certamente se surpreendem com a prodigalidade de Jesus, quando faz vista grossa ao genocídio exercido contra nações mais fracas. Vejam só, meus amigos, lá no Velho Testamento, o assalto aos vizinhos é até mesmo exaltado. Aquele que escreveu os 10 mandamentos com as próprias mãos, com os próprios dedos,
proíbe assassinatos das portas para dentro. E o curioso da história é que ele não liga aquilo que se pratica fora das fronteiras. Esta incoerência comprova nossas repetidas advertências de que na Bíblia existem páginas inspiradas e não inspiradas. O legislador divino não poderia descumprir suas leis. Vocês não acham? A proibição de matar e roubar fazia parte do decálogo. Os povos eram tão primitivos que se atreveram a colocar seus dedos sujos na água límpida do Evangelho. Sim, Getúlio, mas ninguém me pergunta. Ninguém me perguntou ainda, mas podem perguntar. Por que Jeová permitiria tal coisa? Prestem atenção nessas palavras de Jesus e vocês entenderão. Eu lhes dei leis que não eram boas e preceitos que não fazem viver. Ezequiel 20, versículos 20 e 25. Leis não boas só podem ser leis más. Jeová permitiu leis espúrias para castigo da raça perversa. Até hoje continuamos perplexos diante dessas contradições, que como joio se espalhou pelo trigal das Escrituras Sagradas. E depois deste pinguinho de doutrina, a continuação do tema de hoje. Jesus também foi carente. Você esqueceu que a ordem veio de cima, Getúlio? Foi Deus que falou através de Moisés proibindo o juramento falso. Essas palavras aqui são no Crispim. Eu sei disto, retruquei. Mas não esqueça que existem dois tempos. No primeiro tempo vigoraram os escritos atribuídos a Moisés. Depois de João Batista, vigoram preceitos aperfeiçoados pelo planetário. A diferença essencial entre os dois textos, no entanto, é bem-vinda e bem mais profunda. Jesus proibiu o juramento em toda e qualquer circunstância. Não existe juramento em termos de cristianismo. Por favor, escutem as determinações que proíbem todo e qualquer juramento, sem exceções. Os antigos vos disseram: não jurarás falso, mas cumprireis perante o Senhor os vossos juramentos. Isso está no Velho Testamento. No Novo diz assim: eu, porém, vos digo, de modo algum jureis, nem pelos céus, por ser o trono de Deus, nem pela terra, que é o estrado de vossos pés, nem por Jerusalém, que é a cidade do grande rei. E o mestre elimina qualquer tipo de juramento com poucas palavras. Sejam as vossas palavras sim, um simples sim, ou um simples não. Tudo que passar disto se origina do mal. Mateus 5, versículos 33 a 37. Não entendi, replica o Crispim. Você prometeu elucidar o assunto através das últimas palavras de Jesus. Estou no aguardo, portanto. Saiba, Crispim, que a abolição de juramentos representa a característica importante da revolução feita pelo Mestre.
É exatamente nesta passagem que entendemos em plenitude o que o Nazareno deseja dos seguidores. Nada forçado, tudo espontâneo. Imposição de regras e ameaças prepotentes não eliminariam sua retidão de caráter. Cristão verdadeiro dispensa chicotes, tanto para uso próprio, quanto para agressores contra ele. A violência está fora do cristianismo. O cristão não se move nem se intimida diante de geringonças coercitivas. Se Jesus percebesse qualquer intimidação contra Simão Cireneu, vocês podem ter certeza, ele encontraria ânimo para correr em sua defesa. Enquanto ignorantes do maravilhoso predomínio da consciência, nós ficamos à mercê de estatutos e sinais externos para nos orientar. Os ocultistas abrem empoeirados alfarrábios e durante horas e horas buscam fórmulas esotéricas para seus desacertos. O cristão autêntico entra no seu próprio quarto de dormir e algumas vezes não pronuncia a simples palavra. A presença naquele lugar indicado por Jesus é suficiente para apaziguar seus conflitos internos. E a consciência se abriu como ânfora sagrada. E ele escutou sua própria respiração cadenciada e a energia divina inundou sua alma e o seu coração. E o problema que o carregou para aquele intercâmbio mágico adquiriu contornos fáceis de entender. Você viu e gostou do que viu. A sugestão para a tomada de decisão se desenhou na sua consciência. Vocês perceberam, amigos? O reino de Deus não é difícil nem complexo. Cristianismo é algo simples para espíritos simples. Vejam que Simão Cireneu, embora obrigado a partilhar o peso da cruz, não traduziu o impasse como arbitrariedade. Ele entendeu a decisão do alto. Ao contrário, Simão Cireneu se alegrou. Nada importava que eu tivesse recrutado com maus modos. Ele conhecia as lendas que exageravam maldições contra crucificados e suas famílias. Seria normal que sentisse medo, mas ele não sentiu. Ele sabia que fora levado pelos anjos para aquele lugar ao encontro de Jesus. Por isso a sua silenciosa assistência e a completa ausência de reivindicações. Simão surgiu silencioso e se afastou calado, simplesmente realizando o que considerou missão ordenada pelo alto. Substituindo queixas, brotaram agradecimentos, e naquela noite o Rabi Galileu lhe apareceu sorridente e lhe disse: bem-aventurado és, meu amigo Simão Cireneu. Estivemos juntos e continuaremos juntos. A saudação de Jesus recompensou todas as suas expectativas. Getúlio, replica o Crispim, aborrecido. O adocicado mel das suas palavras não tornarão menos amargo o fel das suas intenções. Todos sabem que você deseja a religiosidade de fundo de quintal, sem os preciosos alicerces acumulados
em milhares de anos. A proclamada validade vencida do Decálogo deixa bem à amostra os teus objetivos, Getúlio. Tenta solapar os alicerces para que o edifício desmorone. Perceba que existe unanimidade entre as inúmeras igrejas de que os 10 mandamentos vigoram. Não espere minha concordância com este lado das tuas ideias, Getúlio. Eu continuarei combatendo esta tua perigosa pregação. Amigo Crispim, eu deixo de lado argumentos que se encontram na minha palestra mais visualizada no YouTube. Jesus ordenou trabalho no sábado. Quem quiser mais detalhes, assista esta palestra. Hoje somente me servirei de único argumento, somente, que se escora na autoridade do meu Cristo. E aqui exponho o carro-chefe das minhas considerações. Depois de ter curado o paralítico de Betesda, Jesus ordenou: levanta-te, toma o teu leito e anda. João 5, versículo 8. Imediatamente o homem foi curado e, tomando o leito, o carregou em seus braços. E aquele dia era sábado. João 5, verso 9. Logo adiante, o carregador da cama foi detido pelos judeus. Eles se manifestaram irados contra o transgressor da lei, gritando a uma só voz: hoje é sábado e não te é lícito carregar a cama. João 5, versículo 10. Você me disse há pouco, Crispim, que eu estou sozinho nesta cruzada que nega a vigência dos 10 mandamentos. Vem coisa importante por aí, meus caros, mas nós vamos fazer uma pequena interrupção agora para os comerciais do canal. Estamos retornando com o programa Quarta Dimensão, terceiro bloco. Agora o tema: Jesus também foi carente. Pelo andar da carruagem, verificamos que o Nazareno também não dispunha de unanimidade quando ordenou o transporte de cama. Ele ficou sozinho, como nós também aqui estamos, dando murro em ponta de faca. Judeus flagraram a transgressão entre aspas, e a censuraram. Caifás, se estivesse presente, clamaria aos céus por castigo ao infrator. Jesus era o infrator perante Caifás. Também Anás e Saulo de Tarso manifestariam repúdio, porque eles defendiam o sábado. O Sinédrio registrou a desobediência como agravante da pena de morte para Jesus. Moisés, se fosse vivo, usaria a adaga e eliminaria o culpado. Entre aspas, esse culpado também. Embora solitário no desmonte de algo superado, o Nazareno se alegrou pelo fim da validade do descanso obrigatório. Porque aquilo não podia ter, uma coisa que estava inválida não pode se perpetuar. Nesta altura, o Crispim mostrou imperiosa vontade de falar, mas conteve o ímpeto. Seu pensamento, no entanto, foi captado por mim. Eu recebi o pensamento do Crispim na minha cachola. Getúlio, por favor, pense nisto.
Jesus tinha direito de curar em qualquer dia da semana, inclusive no sábado. Curar alguém que sofria há 38 anos, pela sensibilidade do Nazareno, se encontrava acima de qualquer proibição. Ordenar o carregamento da cama foi consequência da cura. Você está pensando errado, Crispim. Quando Jesus pronunciou a primeira frase, o que ele disse primeiro? Levanta-te. A paralisia desapareceu. Caberia neste momento ponto final na matéria. A falta de ponto final na história mostra que Jesus desejava ampliar os benefícios do milagre, transformando evento em lição para o futuro. Entendemos que o sábado nada tem a ver com o milagre. Nem o milagre, por sua vez, dependia do sábado. Com toda a disciplina e vontade de agradar ao Pai, o nosso Rabi jamais violaria mandamento vigente. Se o decálogo estivesse vigorando, com certeza a cura seria feita. Mas a segunda parte, carregamento da cama, nem seria cogitada. Ponto final encerraria o assunto do atendimento do paralítico. Outra solução poderia ser adotada, vejam só. Sem a menor inconveniência, o Nazareno transferiria a realização da cura para outro dia da semana, se o sábado fosse válido, como descanso. Ele transferiria para domingo ou para segunda. E por que não? Afinal, o paciente já sofrera 38 anos, como diz o texto. Dia mais, dia menos, não representaria o menor problema. Se Jesus nasceu em nosso planeta para nos salvar da ignorância, porque nós somos ignorantes, não cabem ressalva sobre os seus métodos de ensino. Ele usou este caso para ensinar. O Crispim dos Anjos escutou minhas ponderações com surpreendente tranquilidade. Agora, porém, ele não mais suportou a mordaça. Getúlio, você esqueceu algo importante. Neste imbróglio, Deus escreveu os 10 mandamentos com os seus dedos. Se Deus é eterno, por que negar que alguma coisa eterna seja feita por Ele? Crispim, veja que os biblistas dizem que a Bíblia foi inspirada inteirinha pelo Senhor Deus. Se alguém cair na esparrela de louvar a maior excelência de escrever com os dedos, a inspiração cai para segundo plano. Os dedos divinos ocupam o primeiro lugar e a inspiração divina o segundo lugar. Você veja que não tem saída. E os próprios biblistas desvalorizariam as suas doutrinas. Assim como considero todos os dias da semana igualmente santificados, também vejo com indiferença a maneira de escrever a Bíblia. Eu não estou interessado na forma com que a Bíblia foi escrita. Eu quero ver a verdade estampada na Bíblia, e aquilo que eu tiver, que eu precisar criticar, eu criticarei. Está faltando algo na sua argumentação, Getúlio? Veja que eu lhe perguntei, se Deus é eterno, por que negar que alguma coisa eterna seja feita por Ele, Getúlio? De forma rápida lhe digo, Crispim, o Espírito é eterno e foi criado por Deus. Mas eu sei que a sua pergunta tem outro objetivo.
Você, na verdade, deseja atribuir tal eternidade ao decálogo. Deus terá feito com os dedos e no seu entendimento esta fabricação do texto com os dedos mostra algo eterno, na tua opinião, não na minha. Com enorme certeza eu lhe respondo não. Códigos definem preceitos para espíritos em evolução. Os códigos não são verdadeiros remendos que a civilização usa para ir levando para frente a imperfeição dos seres humanos. Cada ciclo se torna morada para graus diferenciados de indivíduos, mas a convivência entre eles precisa ser normatizada pelos códigos, em caráter cíclico e não eternamente. O decálogo apareceu numa fase atrasada, onde os mais adiantados escravizavam multidões ignorantes. O descanso obrigatório do sábado fez parte integrante deste panorama desigual, repleto de injustiças. Quando surgiram leis em algumas nações mais desenvolvidas, especialmente em Roma, os códigos foram perdendo validade. Apontar o sábado como única forma de preservar o descanso dos escravos que morriam na construção da Torre de Babel seria ridículo. Seria clara evidência de desequilíbrio mental. Há séculos, direitos trabalhistas vêm sendo definidos e aperfeiçoados. Embora prevaleçam exceções escravagistas, eu reconheço que existam, elas têm sido flagradas e severamente punidas. O dar e receber da sociedade humana vem sendo abolido aos poucos. Evangelho não deixa dúvidas quanto ao necessário desapego das pessoas. Menos ambição seria menos escravização também. E Jesus dá o modelo exato do verdadeiro cristão. Assim, também vós, depois de haver desfeito tudo quanto vos foi ordenado, dizei: somos servos inúteis. É o que eu digo sempre. Porque fizemos apenas o que devíamos fazer. Lucas 17, verso 10. Palavras de Jesus. Neste mundo, onde a maioria se considera fidalga e importante, onde encontrar o servo de todos definido por Jesus? Onde? Cada figurinha aí pelos pregadores do Brasil, por exemplo, cada figurinha que se sobressai nas fileiras do cristianismo, infelizmente, logo se reveste de título pomposo, grandioso. Multiplicam-se apóstolos, profetas, missionários, fulano, João de Deus e coisa, gurus e mestres de imponente figura, todos eles são grandes, não tem nenhum pequeno. Eles ocupam primeiros lugares nas praças e nos templos. Eles são chamados por apelidos veneráveis e os seus nomes são exibidos com destaque, com luzes, focalizando a figura deles. Somos obrigados a retornar a esta figura descrita em poucas linhas no Evangelho de Lucas. Simão Cireneu talvez tenha sido o único que prestou ajuda ao Messias, carregando junto com ele a cruz, naqueles últimos momentos, ao encontro do martírio. Ele cumpriu a sua tarefa e se afastou de cena, sem pronunciar simples palavras de exaltação pessoal ou reivindicação. Ele não tomou posse da glória, não tomou posse de coisa alguma. E neste ponto, caríssimos, nós vamos fazer mais uma pequenina interrupção no programa
para continuarmos em seguida. Muito obrigado. Já estamos no último bloco do programa Quarta Dimensão. E lembramos as tardes de sextas-feiras, quando comparecemos aqui para a divulgação da Bíblia e do Evangelho. Na próxima sexta-feira, 15h30, voltaremos com outro assunto de incentivo ao progresso espiritual. Agora os últimos questionamentos sobre o tema de hoje. Jesus também foi carente. De repente, Condon diminuiu a marcha do carro. Ele deparou o rosto de um garoto e ficou assombrado. Como poderia existir criatura com aquele rosto? Suas mãos paralisaram no volante, crispadas de horror e de compaixão. Ele saiu da estrada e seguiu o menino até a primitiva fazenda de laticínios, na margem da estrada. A mãe, Dona Joana, o recebeu. Eram índios pobres, pobres, mas trabalhadores e ativos, pessoas dignas. De perto, a deformidade da criança ainda se tornava mais impressionante. Cassiano era o nome deste garoto. A boca tornara-se abertura grotesca de um lado do rosto. O nariz era achatado e torto. Os maxilares formavam uma sólida e fina massa óssea. O menino nascera daquele jeito. Com 14 anos de idade, ostentava corpo pequeno e frágil, de criança de apenas 6. Ingeria somente alimentos moles. Não era uma deformação a corrigir, pensou Condon. Seria necessário reconstruir tudo. O médico foi franco com Richard Condon. Eu duvido que seja encontrada meia dúzia de especialistas que tenha disposição para tratar deste menino. Serão necessárias cirurgias em número imprevisível. E elas custariam longe de qualquer cálculo. Não dá nem para calcular o tanto que custariam tais cirurgias retificadoras. Richard Condon retornou pensativo, mas não derrotado. Se eu desistir, pensou ele, ninguém fará coisa alguma por esta pobre criança. Meu Deus! Nesta hora, desertar será crime, porém, pensou Condon. Alcançado pela insônia, foi ao escritório e redigiu cartas, contando as impressões que lhe causara a aparência de Cassiano. Tenho algumas economias, pensou Condon, e talvez consiga alguma ajuda de outras pessoas. Incluiu os depoimentos dos médicos de Ancon e enviou os papéis para 3 dos maiores hospitais do mundo. Em Nova York, a notícia chegou ao mestre de cirurgia reconstrutiva. Ele ficou impressionado com o empenho daquele empresário e pasmo com a insistência com que abordava possíveis cooperadores. Quem teria ânimo
para enfrentar perda de tempo e as incertezas de causa destinada ao fracasso, o médico deu a resposta por escrito: todos os meus serviços profissionais serão grátis. Alojem o menino nas imediações e começaremos as intermináveis cirurgias logo em seguida. Richard Condon deu pulos de alegria ao ler a carta do médico e jurou perante sua consciência e perante Deus que assumiria as contas hospitalares. O primeiro e decisivo passo fora dado. Ele não fazia a menor ideia da tremenda batalha que haveria de enfrentar. O passo poderia ser maior do que as pernas, mas o prêmio de ver aquele menino feliz superava todas as expectativas. As lições de pilotagem podem esperar, disse ele à jovem esposa Ethel. Richard Condon assumira perante Deus aquele compromisso sagrado. Sua esposa interveio. Também as férias e a compra do avião podem ser adiadas. Aproveite o descanso e o dinheiro para instalar Cassiano em Nova York. Num dia tempestuoso de novembro de 1948, homem simpático e alegre conduziu pela mão garoto desorientado, dividido entre esconder o rosto de tanta vergonha e olhar para o alto aqueles edifícios enormes. Longos dias de exames, cansativos e dolorosos, mas o garoto submetia-se sem nenhuma queixa. Como inauguração para o extenuante ritual de cura, a primeira cirurgia se estendeu por 5 horas. A primeira. Não eram dias nem semanas, porém, aquilo que os aguardavam. Eram anos, anos e anos. A estratégia apontava anos e anos de paciente trabalho de reconstrução. Como poderia aquela criança analfabeta, sem falar inglês, saudosa de casa, suportar sozinha aquele deserto humano, suportar tamanha provação, meus amigos, longe da mãe e do pai? De volta ao Panamá, Richard Condon teve uma surpresa. Os jornais haviam criado apelido para ele. Todo mundo o chamava El Gringo Samaritano. Periódico publicara a história do gringo esquisito e do pobre menino panamenho, despertando enorme interesse popular. Foi instituído o Fundo Cassiano no banco, que começou a arrecadar dólares por todo o país. Em Nova York, certo dia, a enfermeira Doris Bowens entrou na enfermaria de Cassiano. Vi seus olhos escuros e tristes, sobressaindo na carinha, coberta de ataduras, lembra ela. Solitário e aborrecido, ele voltava distraidamente páginas e páginas de um livro de histórias em quadrinhos. Ela usou seu espanhol quase esquecido para lhe perguntar: você gostaria de ler as palavras deste livro, filho? Cassiano manifestou com entusiasmo que gostaria, e Doris Bowens se integrou à vida do hospital como sua professora e também a sua acompanhante. Começou pelo inglês, depois incluiu escrita e aritmética.
Doris ficou recompensada pelos progressos incríveis daquele aluno, que mostrava desejo ardente de se informar, lendo tudo o que lhe passava pelos olhos. Ele passou a escrever regularmente em letra de forma ao meu amigo Condon, informando em detalhes o seu tratamento. Lenta e habilmente o cirurgião formou as gengivas e os maxilares, retificou o nariz e construiu boca e lábios normais, tornando aquela criatura alguém de rosto bonito e agradável. Richard, pelo exemplo de Simão Cireneu, ajudou Cassiano a carregar a cruz. Louvado seja Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Louvado seja o nosso querido Deus Pai. Louvado seja o santo nome de Jesus, o nosso Cristo. Obrigado, Deus. Obrigado, Jesus. E para vocês, caríssimos, além desta câmera, nós só podemos pedir que Deus os ampare a todos, as suas famílias, a todos aqueles que estão em leitos de hospitais, que todos gozem da presença divina do nosso Cristo e do nosso Deus. Muito obrigado, meus amigos, e boa noite.